chamaria aqui para a mesa o Dr. Humberto Santos, presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, que nos tem estado a acompanhar desde cedo, nesta manhã, e a professora doutora Romana Xerez, vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas para a área da investigação. Não tivemos tempo de combinar a ordem das nossas intervenções, faremos isto de uma forma mais espontânea. Se calhar eu iniciaria, daria algumas palavras, depois passava-te a ti, Romana, e finalmente o Dr. Humberto, se estiverem de acordo com esta ordem. Vejo que me acenam que sim, portanto faremos dessa forma. Muito bem. Eu queria, naturalmente, aqui de uma forma muito, muito breve, agradecer a presença, uma vez mais, de todas as pessoas, agradecer... Doutor Humberto, não está a ouvir? Não está a conseguir ouvir? O doutor Humberto está sem som. Desculpa, é que eu não estava a conseguir ativar o meu som. Estava a pedir pronto, coisa, mas já está resolvido. Ok, estou obrigado por quem ajudou. Ok, perfeito, ótimo. Pois estas questões que vão acontecendo, mas que temos todos já muita capacidade de resolver rapidamente. Muito obrigada. Eu estava então a dizer apenas que nós estamos a comemorar hoje, não é, os 16 anos da data em que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas. E eu penso que esta data é realmente uma data que marca uma viragem na história das pessoas com deficiência, na história da nossa humanidade, porque traz, de facto, para o centro da agenda política, da responsabilidade dos Estados que massivamente correram no dia 31 de março do ano seguinte, 2007, para subscrever a Convenção, e que depois foram também muito rapidamente ratificando essa mesma Convenção, manifestando o seu desejo e o seu compromisso de cumprir com estas normas, de fazer valer estes direitos. Mas tem sido um processo lento, difícil, de conquista. Nós percebemos que as mudanças não ocorrem de um dia para o outro, mas temos impaciência, temos pressa, e temos todos dado contributos nas mais diversas áreas para que essa mudança possa acontecer de forma, sobretudo, sustentável. É importante que os passos que vamos dando sejam sustentáveis, e nós, em Portugal, temos tido avanços importantes do ponto de vista legislativo, que levam mais tempo depois, na prática, a fazer-se sentir, porque as mentalidades não mudam de um dia para o outro. Mas precisamos, efetivamente, de informação, de conhecimento produzido sobre estas matérias, para podermos atuar de uma forma mais incisiva, mais eficaz também, e provavelmente mais rápida, mais célere. A Convenção é um desafio enorme para os Estados, mas é um desafio enorme para a sociedade no seu global, porque a inclusão das pessoas com deficiência não se fará, não vai acontecer, se não houver uma transformação profunda nos modos de estar, nos modos de operar das sociedades contemporâneas. E a informação é um elemento essencial para produzir essa mudança também, e para a consolidar. E aqui precisamos também ainda de fazer um longo de caminho, e em Portugal em particular precisamos de muitos mais dados, precisamos de muito mais informação, e precisamos que essa informação chegue a todos os lados. Temos tido como aliado importante a comunicação social, que cada vez mais se interessa por estas matérias e também as vai disseminando,
de uma forma cada vez mais no mainstreaming, quer dizer, na corrente global das notícias, como um tema da atualidade que é importante que seja por todos considerado. O poeta já escrevia, não é? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, portanto, quando nós conhecemos estes dados, quando percebemos que estas desigualdades continuam, quando tomamos consciência de que, por exemplo, raparigas e mulheres com deficiência sofrem múltipla discriminação e têm ainda uma dificuldade mais acrescida de ver efetivados os seus direitos, temos que agir. E, portanto, eu fiquei particularmente satisfeita com aquilo que se passou na primeira parte desta manhã e com a possibilidade que poderá sair deste encontro de virmos a constituir ou a reforçar um grupo embrionário que existe, que já tem como preocupação a vertente dos direitos das raparigas e das mulheres com deficiência, e, portanto, poder tornar este projeto mais sólido é qualquer coisa que era um objetivo para nós também ao realizar este encontro e ao escolher este tema para o encontro. Portanto, eu espero que isso possa acontecer. Vamos trabalhar com as organizações do Conselho Consultivo nesse sentido, do Conselho Consultivo do Observatório, que estarão certamente muitas delas interessadas também e disponíveis para integrar esse grupo. Vamos juntar todas estas vontades e vamos procurar dar corpo a esse objetivo e preencher aquilo que era, na minha perspectiva, de facto uma lacuna muito séria no panorama do ativismo em Portugal. O lugar do ODDH não é o lugar do ativismo, o lugar do ODDH é a academia e é a ponte entre a academia e o associativismo e o ativismo. Queremos ser um recurso e é nessa posição que sempre nos colocamos. Não nos queremos substituir a ninguém e estamos aqui a fazer o nosso papel, que é produzir conhecimento sobre estas matérias, articuladamente com as organizações que representam as pessoas, e por isso temos o nosso Conselho Consultivo já hoje com cerca de 20 organizações, trabalhar com elas e também ajudá-las a desenvolverem esse trabalho de ativismo e de defesa dos direitos através da produção de evidências que sustentem de forma mais sólida, mais científica esse seu trabalho. Não me quero alongar, o tempo já vai longo, mas não posso deixar de terminar sem alguns agradecimentos. Naturalmente agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estiveram ao longo desta manhã, apesar do mau tempo, apesar das condições difíceis com que acordámos esta manhã. Agradecer muito as intervenções da doutora Ana Pelaez e da doutora Ana Sofia Fernandes, que foram excelentes, ricas e nos deixaram também muito entusiasmadas para este trabalho. E também todas as questões e os comentários que a audiência foi fazendo, quer oralmente, quer através do chat. Depois quero agradecer naturalmente a algumas pessoas no ISCSP que nos ajudaram para a realização deste colóquio. Agradeço por isso ao grupo do Gabinete de Apoio à Investigação, a Carla Correia e a Clara Oliveira, pelo seu apoio sempre inexcedível, e bem como a todo o staff do ISCSP da área de Marketing e Comunicação. Agradeço naturalmente ao presidente do ISCSP e ao diretor executivo o apoio que sempre nos dispensam nestes momentos, aos vice-presidentes que aqui esteve, o professor Fernando Serra na abertura e agora a professora doutora Romana Xerez no encerramento. E deixo um último agradecimento, naturalmente, à equipa do Observatório. Nada disto se faz sozinha. E nada disto seria possível sem a dedicação, a enorme dedicação, o enorme profissionalismo e a excelente disposição desta equipa, a Patrícia Nerca, a Sofia Bento, que este ano teve elevadas responsabilidades em todo este trabalho do relatório e a organização do encontro e que também correspondeu a esses desafios, à Teresa Janela de Pinto, também
pela sua presença. Muito obrigada. Estaremos cá para o ano, certamente, para continuar esta aventura convosco. E passaria então agora a palavra à professora doutora Romana Xeriz. Penso que me estão a ouvir. Estão a ouvir? Perfeitamente. Ótimo, obrigada. Bem, em primeiro lugar, boa tarde e cumprimento os meus colegas de mesa, o Dr. Humberto Santos e a professora Paula Campos Pinto, e a vasta assistência que neste dia 13 de dezembro temos ainda mais necessidade de desejar de que o resto do dia e a tarde sejam efetivamente bons. É com enorme prazer que diz que se apoia o encontro anual do ODDH, um evento que junta académicos, técnicos, políticos e cidadãos, e as suas atividades contribuem ativamente para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidência científica. Este encontro deste ano, que se junta a todos os anteriores, tem um tema interessantíssimo que já aqui tem vindo a ser debatido, que é exatamente rompendo a invisibilidade, falar de direitos humanos de raparigas e de mulheres com deficiência. Foi apresentado também este ano o relatório As Pessoas com Deficiência em Portugal, Indicadores de Direitos Humanos de 2022. Este relatório irá certamente ter impacto social e contribuir para promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência. O relatório é resultado da recolha e da análise de dados secundários provenientes de diferentes fontes e já aqui também falaram das enormes dificuldades destas fontes e também da importância do rigor das mesmas. É publicado de forma regular este relatório desde 2017 e, portanto, é de facto um marco interessantíssimo e é publicado em condições naturalmente complexas. Tornou-se um instrumento importante para o público académico e também não académico. Aliás, penso que esta vastíssima assistência mostra exatamente a importância e a ligação que o vosso trabalho tem a várias esferas académicas e da sociedade. Ajuda naturalmente a compreender a situação nacional, mas também acho que é muitíssimo importante a capacidade que este relatório e este trabalho têm de desenvolver análises comparativas de âmbito internacional. E, portanto, é também aqui muito importante para colmatar uma importante lacuna. A edição deste ano apresenta, para além dos temas que têm vindo a ser compilados e discutidos, um aspecto muito importante que nos ajuda a aprofundar ainda mais o conhecimento das desigualdades, nomeadamente aquelas que emergem da interseção da deficiência e do género, como ficou aqui demonstrado nas várias apresentações. Os dados que têm sido aqui apresentados e discutidos são um enorme contributo para a implementação em Portugal da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a promoção dos princípios universais de dignidade, integralidade, igualdade e não discriminação. Naturalmente que serei muito rápida e quero agradecer a vossa presença, a de todas as instituições que apoiam o ODDH a concretizar a sua importantíssima missão, mas também a mudança logística que foram obrigadas a fazer neste dia para um formato totalmente online, de modo a garantir o excelente funcionamento deste evento. E este agradecimento é reforçado à professora Paula Campos Pinto e a toda a equipa e por todo o trabalho que têm desempenhado ao longo deste tempo e muito particularmente para a concretização de mais este importante evento. Muito obrigada. Obrigada, professora Romana. Então, passo a palavra ao Dr. Humberto Santos, que está sem microfone. Já está com o microfone. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar por cumprimentar os meus ilustres colegas de sessão de encerramento, nomeadamente a professora doutora Paula Campos Pinto, a professora doutora Romana Xeriz. É um prazer estar aqui convosco, cumprimentar também todos os proletores, todos os participantes neste evento, bem como todas e todas os participantes nesta ação. Dizer-vos que ter escolhido o tema Rompendo com a Invisibilidade, falar de direitos humanos das raparigas e mulheres com deficiência, é de facto um tema muito pertinente, atual e a requerer
a nossa melhor atenção e atuação. Esta é uma matéria que há muito tem passado pela mesa de trabalho de muitos de nós, em muitos fóruns onde participamos ao longo dos anos, mas que ainda assim temos que reconhecer que temos um longo caminho de fazer de construção de uma realidade social totalmente diferente. Certamente já tiveram a oportunidade de verificar na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Há, de facto, uma referência muito específica a esta realidade, quando refere a importância de tomar medidas para aumentar a consciencialização dos direitos das mulheres e meninas com deficiência, a fim de eliminar estereótipos, preconceitos e violência, incluindo práticas discriminatórias. Ou seja, esta é uma realidade que temos muito presente. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência não é uma estratégia do Instituto Nacional para a Reabilitação, é uma estratégia nacional, é uma estratégia do Governo, onde diferentes entidades da administração pública, mas também entidades privadas, organizações representativas das pessoas com deficiência, são chamados, são mobilizados para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde, para tal ser efetivamente real, temos que trabalhar esta dimensão que hoje tem estado aqui em pertinente abordagem. Dizer-vos que para nós esta sistematização e esta comparação da evolução de dados é fundamental em qualquer sociedade que quer evoluir. E a administração pública tem também aqui um papel muito importante. O contributo deste Instituto, o Instituto Nacional para a Reabilitação, passa também pela monitorização e pela elaboração de diferentes relatórios, que aliás estão aqui referidos no relatório hoje apresentado, nomeadamente sobre a prática de atos de discriminação em razão da deficiência e do risco agravado, a avaliação física e financeira do financiamento dos projetos de apoio, mas também outros que, não tendo a igual visibilidade, servem também para nós trabalharmos, como o relatório sobre o grau de acessibilidade do edificado, o relatório que fazemos mensalmente sobre os balcões de inclusão, o relatório mensal que fazemos sobre o MAVI, que vocês fazem também aqui referência. Portanto, há uma preocupação de cada vez mais aumentarmos os sistemas de monitorização, de sistematização de informação, tendo em vista robustecer a nossa análise, a nossa capacidade de vermos se os caminhos que estamos a trilhar são exatamente aqueles que nos vão ajudar com a maior brevidade possível, nos quadros que temos de desenvolvimento, que são os que nos são acessíveis, se estamos, na verdade, trilho. Pelo que assumimos que a coerência das políticas públicas tem que estar, obviamente, suportadas em informação credível, informação que seja sustentável, que seja comparável, e aquele anúncio que a senhora Secretária de Estado fez aqui hoje de manhã é de facto um anúncio de grande relevo. Eu não vou acrescentar mais informação relativamente aos censos, já que muito foi dito hoje sobre os censos, mas todos tínhamos consciência absoluta que os censos não eram frequência, um instrumento de análise social que nos poderia, a ferramenta que nos poderia fazer obter as respostas que precisávamos. Tínhamos respostas, informação macro, temos dados de facto que podem ser referenciais, mas não com o detalhe que nós pretendíamos. E eu estou à vontade para vos dizer isto, porque participei com a minha equipa em sucessivas reuniões com a equipa dos censos do INE antes dos censos. Tive noutras situações, noutras funções, a possibilidade de participar no período pré-censo 2001, no período pré-censo 2011, sempre em funções diferentes daquelas que estou hoje,
E por isso, digamos que há 30 anos que esta situação, mais de 30 anos que esta situação tem passado por perto e há matérias sobre as quais de facto não tenho dúvidas. Em boa hora se conseguiu, e a senhora Secretária de Estado fez aqui hoje este anúncio, se conseguiu encontrar uma forma alternativa para tentarmos de facto ajudarmos todos, porque aquilo que vier a surgir, a surgir desta análise serão certamente dados muito relevantes para o nosso trabalho. Dizer-vos que nós, na Estratégia Nacional para a Inclusão, nomeadamente no seu eixo 8, é o eixo dirigido ao conhecimento, investigação, inovação e desenvolvimento. Ora, depois este texto tem 2 objetivos específicos. Fica aqui o convite para quem ainda não teve a oportunidade de fazer a leitura da estratégia, para que o possa fazer. Eu diria que, a par da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quem trabalha nestas áreas, quem tem interesse nestas áreas, isto é leitura incontornável. Eu costumo, às vezes até em algumas sessões, numa nota de humor, dizer às pessoas em algumas sessões que a estratégia e a convenção são documentos obrigatórios na nossa mesa cabeceira. Pronto, fica aqui a sugestão, mas sim, eu acho que há muita informação relevante e que vamos perceber, porque muitas vezes fica a ideia que estas estratégias nacionais são muito para a administração pública concretizar. Não. Estas das responsabilidades, dos níveis de participação, todos nós, de facto, ajudarmos a concretizar. Ela é muito clara entre aquilo que são as entidades responsáveis e as entidades envolvidas, abre muito o leque. Nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço nenhuma estratégia em Portugal que tenha sido concretizada a 100%, mas acho que nós ainda estamos em condições, todos nós, sem exceção, de ajudar a que essa seja concretizada, seja executada a níveis muito substantivos, e porque isso, na verdade, irá fazer toda a diferença relativamente à qualidade de vida das pessoas com deficiência, das suas famílias, mas também ao desenvolvimento social e económico do nosso país, porque enquanto mantivermos franjas da nossa sociedade com as dificuldades que são presentes, e vocês já aqui hoje colocaram algumas e outras mais, com certeza que eram passíveis de serem trazidas à coação neste fórum, dizer-vos que cada vez mais o trabalho em complementaridade, o trabalho em sinergia, em que cada um traz o melhor de si, da sua organização, da sua disponibilidade, é certamente a melhor forma de nós conseguirmos trabalhar para a mudança de cultura de cidadania, uma mudança que assente no respeito total pela diversidade humana, e como já alguns e algumas de vocês me ouviram dizer, diversidade humana é essa que é simplesmente a característica mais elementar da humanidade, porque se nós não fôssemos tão diferentes uns dos outros, certamente que isto seria, desculpem a expressão, mas seria uma grande chatice, porque todos iguaizinhos, imaginemos como é que nós nos conseguimos aturar uns aos outros. Contudo, sim, uns concidadãos nossos que são mais diferentes, mas isto não pode significar, não pode ser uma prerrogativa para que sejam menos felizes e para que as oportunidades sejam de facto diferenciadas. Foi aqui dito que sim, que se têm visto evoluções e com certeza que isto não é fruto, essas evoluções não é fruto de ninguém em particular, mas de todos nós em geral, mas que essas evoluções sirvam apenas de alavanca para que outras e muitas mais possam surgir, possam surtir e de uma forma, na verdade, se possível, mais acelerada. Porque nós estamos a falar de vidas humanas que têm determinados contextos, determinados momentos em que determinadas situações podem ser, de facto, trabalhadas, podem ser desenvolvidas, e se nós não tivermos a oportunidade de o fazer, naquele contexto, podem-se perder oportunidades de vida que todos nós, não tenho a mínima dúvida, não queremos, não desejamos e que estamos a trabalhar enfaticamente, aprofundadamente para evitar que tal aconteça. Quero agradecer à organização mais este momento de reflexão, mais este momento de sistematização de informação, que esta 6ª edição
seja, vai ser de certeza um contributo para a reflexão de todos nós, não só hoje, mas ao longo dos próximos 365 dias, até aparecer o próximo relatório, e depois cá estaremos nós para analisar o próximo relatório, mas isso faz parte do processo de evolução, de crescimento, da parte do Instituto Nacional para a Reabilitação. Aquilo que estiver ao nosso alcance estará ao alcance de vós, garantidamente, sabendo que cada um, no seu papel, tem, de facto, um elemento, um fator crítico de sucesso para este empreendimento de desenvolvimento social e humano em que todos nós estamos envolvidos. Boa tarde, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Dr. Humberto Santos. Com estas sábias palavras, daríamos então por encerrado este encontro, agradecendo uma vez mais a presença de todas e todos tendo em conta a quadra que se aproxima, desejando a todas também e a todos umas boas festas, um ano de 2023 com mais direitos humanos para todas as pessoas. E o desejo hoje, em particular, que estejam em segurança e em tranquilidade, apesar das difíceis condições atmosféricas que estamos a atravessar. Muito obrigada pela presença e uma boa tarde. Boa tarde.